Olá, construtores e curiosos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer não sei se posso chamar de uma videoaula, ou uma apresentação, ou apenas compartilhamento de uma informação. O que eu vou mostrar para vocês hoje? Como são os desenhos para montagem, bloco e canaleta de encaixe do tipo Uniblock. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostrei como era feita a montagem de uma forma dessa. Aliás, das duas, tanto do bloco como da canaleta. Tem que ver a montagem sem ter acesso a um croquis, a um desenho, impede que muita gente consiga executar o seu próprio molde. Então eu decidi aqui, pelo menos, dar um norte para vocês de como é feito o desenho, como você deve fazer um desenho para enviar esse desenho num corte e dobra. Para iniciar, aqui eu tenho demonstrado o que seriam as duas peças. Essa é a peça para o bloco e essa é a peça para a canaleta. Não tenho aqui nenhuma pretensão, não quero ter nenhuma exatidão de medidas do que seria um modelo Uniblock original. E tenho bem pouco interesse de como são feitas as peças na medida real. Para falar um pouco do que são as medidas, então aqui eu coloquei que ela teria 20 centímetros, né, de comprimento, 20 centímetros de altura. E aí as variações de largura dessa peça variam entre 14, 12 e 9 centímetros. Mesma coisa acompanha para a canaleta, né? 14, 12 e 9 centímetros. E aí se mantém as medidas externas de altura e comprimento da peça. 20 centímetros, 20 centímetros, 20 e 20. O que vai alternar de uma peça para o bloco para a canaleta? A peça para o bloco, ela vai ter aquele ressalto macho lá em cima e a fêmea aqui embaixo, que é onde se encontra, onde se dá o encaixe dessa peça. E aqui na canaleta acaba entrando apenas a parte fêmea, porque ela em cima tem a cavidade da canaleta, que é para poder colocar a ferragem e fazer o cintamento da obra. Essa medida eu não vou me arriscar a colocar. Isso aqui vai ficar a critério de cada um de vocês que vai montar a sua própria forma, tá? Algumas pessoas colocam aqui esse ressalto com 2 centímetros, outros fazem isso com 5 centímetros, fazem até com 6 centímetros. Então isso aqui existe uma variação muito grande. Eu vou deixar a critério de vocês a altura que se vai colocar aqui e também a largura que você quer, porque essa largura do encaixe ela pode variar muito conforme a largura da peça que você quer fabricar, né? Se você normatizar, se você colocar aqui que você vai ter, digamos aqui, um encaixe lateral de 6 centímetros, nessa medida aqui, 6 centímetros de encaixe para uma forma que tem 9 de largura é muita coisa. Então aqui vai ficar a critério de vocês conforme a medida de largura que vocês vão usar da forma. E aí, na hora que eu for explicar para vocês aqui o desenho de como montar a caixa para fazer esse tipo de ressalto, existem algumas informações importantes e eu vou passar para você ali adiante. A primeira delas é o seguinte: você vai fazer essa peça, você pode pensar, quando você for fabricar essa peça ou pedir para ser dobrada, que você vai precisar ter duas peças de medida diferente, porque elas devem se encaixar. Porém, se você estiver usando aqui uma chapa de 2 milímetros ou estiver usando uma chapa de 3 milímetros, dado ao fato de que a parte macho será formada aqui pela parte interna da forma e aqui pela parte superior da chapa, você vai ter como diferencial na medida do bloco a espessura da chapa. Não sei se eu fui bem claro, se vocês conseguem me entender. Então você não precisa se preocupar em fazer essa peça e essa peça de medidas diferentes, porque como essa daqui está sendo formada por esse lado da chapa, você tem uma medida. A mesma peça sendo utilizada aqui no fundo e você formando a massa pelo lado de dentro, o que você tiver de espessura aqui vai ficar como diferencial numa peça e na outra. E aí você tem o encaixe normalmente. Vocês já viram como é que são as peças. Então, partindo para cá, isso daqui é a representação em desenho
em desenho feito à mão, não tem nenhuma exatidão de medidas aqui, tá? Foi um desenho feito à mão mesmo, sem nenhum critério de colocar régua nem nada assim, mão livre. Só para que vocês tenham uma ideia, o dimensional do que seria uma caixa. Isso daqui vai ser a caixa formadora da peça do bloco, certo? E o que você vai precisar para montar essa caixa? A questão da espessura da chapa também é alguma coisa que vai ficar a critério de vocês, tá? Essa chapa, você pode usar uma chapa de 2 milímetros. Aconselho que no mínimo 2 milímetros, tá? Tem muito fabricante de forma aí ofertando formas com chapa de 1,5 milímetro. Cuidado com chapas de 1,5 milímetro em formas. Eu sei que a pressão exercida em cima de uma forma dessa não é lá grande coisa. Só que chapas de 1,5 milímetro, no meu modo de pensar, não são indicadas. Então, no mínimo, chapas de 2 milímetros. E aí, para mais, você pode usar uma chapa de 2,65, que se não me engano é correspondente à chapa 12 ou 16, desculpa, não tenho tudo na cabeça. E daqui para cima você pode querer usar uma chapa de 1/8, o que eu acho um exagero muito grande. Você vai tornar a sua forma muito pesada, pode ser resistente para durar 50 anos, mas vai ser uma forma muito pesada e ruim para você trabalhar. Tá? Então a espessura da chapa é alguma coisa que vocês vão definir na hora que vocês estiverem montando seu projeto. Mas o que você vai precisar para montar essa forma? Você vai precisar de 2 laterais. E a lateral, você pode representá-la, fazer o pedido lá dessa forma. Então assim, ó, dado ao fato de que a altura desse bloco terá 20 centímetros, é basicamente o que você vai pedir aqui. Nessa cota de medida, você vai colocar aqui 20 centímetros ou 200 milímetros, que é a medida correspondente, em centímetros e milímetros. Se você quiser uma peça mais baixa, fica a seu critério. Se você quiser uma peça mais alta, também vai ficar ao seu critério. Então assim, você vai levar em consideração a altura da peça e o comprimento da peça. Que nesse caso, se for uma peça com essa medida, você terá ali aquela chapa com 20 centímetros por 20 centímetros, ok? 20 centímetros, 20 centímetros. Então, você vai passar lá para a pessoa que vai dobrar e cortar isso daqui para você. Eu quero 20 centímetros aqui, quero 20 centímetros aqui. Eu representei essa peça já com uma aba dobrada na chapa, o que não significa que você precisa já dobrar essa aba direto na chapa. Fica mais cômodo, fica melhor o acabamento e você cria aqui uma alma, uma resistência na lateral da sua forma. Mas você pode simplesmente pegar depois uma cantoneirinha e soldar aqui na lateral. Pode pegar uma chapa reta direto e depois você soldar uma cantoneirinha. Eu indico que você tenha assim uma aba, porque isso vai ajudar na resistência da tua forma, tá? Então, aqui, laterais, você vai precisar de 2 peças dessa. Depois, você vai precisar da peça mais chatinha, onde você deve tomar mais cuidado com as medidas, que vai ser a peça que vai exatamente formar o macho e fêmea do teu bloco. Aqui você precisa ter um pouco mais de critério nas medidas, e a pessoa que for cortar e dobrar isso daqui também. E aqui, mais uma vez, você vai ter a variação. A largura dessa peça vai variar conforme a largura que você quer o seu bloco. Se você quer com 14 centímetros, você vai passar lá para a pessoa que vai fazer que você quer com 14 centímetros. Se você quer com 12, vai com 12. Se você quer com 9, vai com 9. Ou qualquer outra medida que você tenha. Então aqui basicamente será a medida da largura do teu bloco. Com relação ao encaixe macho e fêmea, eu já deixei claro ali que isso aqui existe uma infinidade de medidas que podem ser utilizadas. Então, você vai definir, e aqui é a hora de você fazer um cálculo, tá? Se você tem aqui a largura total, você define o quanto você quer nesse espaçamento aqui e vai subtrair essa medida do comprimento total. Suponhamos que eu queira essa peça com 140 milímetros, que é correspondente a 14 centímetros.
140 milímetros. E a peça de dentro aqui, eu vou querer com 70, vamos dizer isso, 70 milímetros aqui. Então 140 menos os 70 sobra 70. Basicamente é o que você vai ter nessa parte aqui, ó, que é a parede do seu bloco. 35 milímetros. 35 milímetros. O comprimento dessa peça também vai acompanhar a altura da caixa. Então, se vai ser 20 centímetros, aqui você vai colocar 20 centímetros, tá certo? O que mais você precisa aqui de atenção? É muito interessante, você pode fazer essa peça com canto vivo, não tem problema nenhum. Só que se você pedir isso daqui com um raio de 10 milímetros aqui, já é o suficiente para você ter essa peça arredondada, e isso vai facilitar bastante na hora de você sacar a peça, tá bom? E também vai melhorar, vai ficar um bloco com acabamento mais bonito. O bloco, quando tem canto muito vivo, na hora de você movimentar ele, você bate ali e ele já quebra de cara, já dá uns trincos na lateral dele. Tá entendido? Laterais, você vai precisar de 2. E essa peça, para a forma do bloco, você também vai precisar de 2 peças. Vamos para a próxima. Se você já tem a sua caixa, você agora vai precisar de uma bandeja para você sustentar essa caixa. A bandeja é algo muito simples. A bandeja, se você quiser, você pega simplesmente uma chapa, elabora a medida e aí você pode soldar alguma coisa ao redor dela para você manter a caixa centralizada dentro dessa bandeja. Então aqui a coisa é subsequente, tá vendo? Essa caixa vai precisar de um fundo para você jogar a massa dentro e aparar a massa dentro dessa caixa. Por isso você vai precisar de uma bandeja. A bandeja você pode pedir lá no corte e dobra exatamente desse jeito aqui, ó. Tá? Você representa com esse desenho aqui. Aqui serão as abas. E a aba você pode definir. Você quer uma aba de 20, você quer uma aba de 30, uma aba de 40, de 50. Você vai definir a altura que você quer essa aba aqui, ó. Uma aba de 20 já é o suficiente para manter lá sua caixa lá dentro, sem escorregar de um lado para o outro. Aqui é preciso você tomar o seguinte cuidado. Você vai na sua caixa verificar quais são as medidas externas que ela tem. E quando você for jogar essa medida para dentro da sua bandeja, você não pode simplesmente vir, vamos dizer que ali você vai ter 140 e 200 aqui. Você não pode simplesmente vir aqui e jogar 140 aqui e 200 aqui. Porque você vai ter uma bandeja muito apertada e dificulta a movimentação da forma. Então coloque aqui pelo menos uns 6 milímetros de folga. Se você vai ter 140 lá na sua lateral, bote aqui 146, 148. Se você vai ter 200 ali no comprimento, coloque aqui 206, 208. Até porque na dobra, quando essa peça for dobrada para cima, ela perde um pouco de medida aqui dentro. Então, fique esperto com isso daí. As alças, não há segredo. Você pode fazer a alça de movimentação com qualquer material. Então defina qual a altura que você quer a sua alça, que tipo de material, se você quer ela redonda com ferro chato, se você quer ela de tubo quadrado, defina como é que você quer a sua alça, basta você dobrá-la para ela abraçar a bandeja por fora, está feita a sua alça. Bandeja definida, próximo passo. Isso aqui é o que nós chamamos de caneca. O que é a caneca? Qual é a responsabilidade dessa peça? A responsabilidade dela é informar o furo do teu bloco. Tá vendo? Essa parte interna aqui, ó, é o furo do bloco, o furo passante desse bloco. E essa peça aqui é a peça responsável por formar isso. Só que quando você for pedir esse material, você vai ter que pedir em 2 peças dobradas para você juntá-la aqui, ó. Você vai juntar ela por aqui, ponteando isso pelo lado de dentro, nunca pelo lado de fora, porque vai marcar seu bloco, arranhar seu bloco, agarrar na forma. Então você vai colocar 2 peças dessas em paralelo, ajustar direitinho para ela ficar bem legal
e vai pontear isso lá por dentro. Você vai entrar com o eletrodo lá, ó, pela parte interna e vai pontear essa caneca pelo lado de dentro. Essa caneca, importante também. Legal, aqui mais importante ainda, pedir um raio de circunferência. Seja esse raio de 10 milímetros, 8 milímetros. Peça um raio, fala, gostaria que tivesse um cantinho arredondado ali, tá? Fica melhor. Chapa, mesma coisa, vai acompanhar o que você está determinando de medida nas chapas no restante do teu material. Como eu falei, o mínimo 2 milímetros para você ter uma peça um pouco mais resistente. Essa caneca, depois que você juntar as duas partes, você vai, tá ponteada já? Você vai colocar ela no centro da bandeja, com a caixa em cima, vai definir as medidas. Bom, essas informações você vai ver melhor lá no vídeo de montagem, tá? Aqui a gente vai basicamente falar sobre os desenhos e de como você deve pedir isso daí num fornecedor de material ou você mesmo preparar suas peças. Importante nessa peça, vocês vejam que até no desenho dá para notar que aqui tem uma medida e aqui em cima tem outra. No olho já dá para ver que essa peça é cônica e ela precisa ser. Se você fizer isso daqui reto, vai ser horrível de você sacar a sua peça. Então, na hora de você pedir o desenho lá, e aí é você que vai calcular, tá, gente? Como é que calcula isso daqui? Mais uma vez, continha. Se eu tenho uma peça que tem 140 milímetros de largura, eu quero que tenha, vamos dizer assim, ó, 25 de parede aqui, 25 de parede aqui, você vai fazer a continha, 140 menos 25, que vai dar 50, 90. Então você sabe que a tua caneca tem que ter 90 aqui. Aliás, perdão, não é aqui que se define os 90. Os 90 é aqui, é a largura da caneca, portanto é essa aba aqui. Se você precisa de 90 aqui, você vai dividir isso, você vai ter duas canecas, você vai precisar de 45 de um lado e 45 do outro para formar os 90 que você precisa. Só que como eu não falei que essa peça era cônica, agora vamos lá para essa parte aqui, ó. Então se você tem lá 200 milímetros aqui, tá? Aí você vai ter que fazer a conta aí, porque se fosse um bloco reto, se não tivesse os detalhes, você ia pegar esses 200 milímetros e aí você ia falar o seguinte: bom, eu quero que esse furo tenha 100 aqui. Ou seja, sobraria 50 para cá e 50 para cá de parede, muita coisa. Então, 200 milímetros aqui, eu quero que as paredes tenham 25 aqui, então 25 mais 25, 50, essa peça teria que ter 150 milímetros aqui. Só que você vai ter que levar em consideração o macho e fêmea aí, tá? Fica aí para você fazer a conta, lição de casa. Então, definido lá, teoricamente, 200, eu quero 25 mais 25, essa peça tem que ter 150 aqui. Eu estou colocando esses números aqui só para exemplificar para vocês como é que vocês vão pedir o cone da peça. A altura dela é a mesma altura da caixa, porque você quer esse bloco vazado. Então a caneca que vai aqui dentro, ela tem que acompanhar a altura da caixa. Se a altura da caixa é de 200 milímetros, você vai pedir com 200 milímetros aqui. Aí o pulo do gato. Se nós temos 150 lá em cima e nós precisamos de um cone, aqui ela está ao contrário, tá? Aqui ela está virada para baixo, onde ela vai ser soldada na bandeja, o desenho está invertido, ela está ao contrário. Então você vai ter 150 lá em cima, aqui embaixo você precisa pedir pelo menos 5 de cone. 5 ou mais, tá? Mas 5, só para exemplificar, 145 aqui embaixo, é a medida de baixo. É isso que você vai falar lá pro cara que vai dobrar essa peça para você. Se você tem 45 aqui, você precisa de menos 5 lá embaixo, 40. Quarentinha. Errar é humano, tá, gente? 40 não. Aqui a gente nunca pode se esquecer de que nós estamos trabalhando com uma peça de um lado e uma peça do outro. Se eu preciso de 5 milímetros de diferença quando as duas estiverem juntas, em cada aba, você vai pedir uma diferença de 2,5. Então, se lá em cima 45, aqui embaixo, você vai para 42,5. Tá beleza? Gente, mais uma vez,
Eu estou colocando medidas teóricas e medidas de exemplificação. Não vão, pelo amor de Deus, me anotar isso daqui e mandar dobrar, porque eu não estou fazendo cálculo nenhum. Eu estou só exemplificando para vocês como é que é. O meu intuito principal era mostrar para vocês a representação em desenhos para dar um norte para vocês montarem as suas, tá bom? Mas aqui eu fiz basicamente essa. Vocês podem ver que lá eu só deixei a critério. Ah, medida isso ou medida aquilo, medida isso, medida aquilo. Fica tudo a critério de vocês. Como aqui é uma parte um pouco mais importante, onde a gente tem que definir os cones, eu peguei alguma coisa para exemplificar de medida e colocar aqui. Só para que vocês entendam o que é e como se pede o cone dessa caneca. O que mais você vai precisar para montar essa caneca aqui? Depois que ela estiver montada um lado no outro, soldada lá no fundo, você vai precisar de uma tampa. A tampa você vai tomar medida pela parte que vai ficar para cima lá, que vai ser uma tampinha. Uma tampinha de 145 pela outra medida que a gente calculou ali, que seria 42,5. 42,5. Tá bom? A tampinha você coloca por cima e solda ela aqui por fora. Vê o outro vídeo que você vai entender melhor como fazer isso. Beleza? Vamos pro próximo. Canaleta. A canaleta não tem tanta diferença com relação à caixa do bloco. Vocês estão vendo? Só tem um componente na peça que vai mudar. Vocês têm a parte de baixo aqui, que é a fêmea, que ela é igualzinha na caixa do bloco e na caixa da canaleta. O que vai mudar na canaleta é que aqui em cima você precisa dessa caixa reta, e você vai ter um componente interno aqui que vai formar a tua canaleta, que é isso daqui, tá? A mais aqui na canaleta, mesma coisa de lá no bloco, você vai precisar de duas laterais. Lá no bloco você precisaria de duas para formar macho e fêmea. Na canaleta você vai precisar de duas laterais, uma peça dessa daqui que você já desenhou lá, tá? Você vai precisar de uma daquela para colocar aqui embaixo, e aqui em cima uma chapa reta acompanhando a medida da caixa. Se for 14 é 14, se for 12 é 12, se for 9 é 9. E a altura 200 milímetros, se for de 200 milímetros que você vai fazer teu bloco. Beleza? E aí vem a canaletinha. Canaleta é outra coisa também, que é você que vai definir a medida que você quer, tá? E ela também tem que acompanhar e respeitar a largura de cada peça que você está pedindo. Se você vai pedir ela de 14, vamos para de 14 aqui, que a de 14 é chave. 14, se você quer aqui, mesma coisa. Se você quer aqui uma paredinha de 25, você quer 25 desse lado e 25 do outro, você tem 14 aqui, você tem 50 lá. 140 menos os 50, 190. Então você precisa de um espaçamento aqui, ó, de 190. Beleza? Comprimento total da peça, comprimento total aqui, altura da caixa. Se é 200 milímetros, 200 milímetros. Aí você vai definir o quanto você quer que feche essa sua peça, né? Se sua canaleta lá em cima vai ter, aliás, desculpe, 190 não, 90, gente. 90. Se lá em cima tem 140, você quer 25 aqui, vai te sobrar 90 de espaço aqui. Aqui é sempre bom você ter uma reduzidinha de medida. Então é 90 lá, você vai trazer esse Vzinho um pouco mais para baixo e você define. Se eu tenho 90 aqui, sei lá, vou descer isso daqui para 60. 60. Tá beleza? E a mesma coisa acompanhando a medida da chapa que você quer. Chapa 14, que é de 2 milímetros. A chapa, eu acho que é a 12, chapa 12, se eu não me engano é isso, que é de 2,65, tá? Nunca trabalhe com chapa de 1/8. Alô, formeiros, se você estiver assistindo esse vídeo, tá fazendo forma com chapa de 1,5 milímetro aí, eu já sei que você sofre na hora de soldar, bacana. Sofre, eu sei, já fiz para experimentar, não gostei. É ruim pro formeiro, a redução de custo é quase nada e é ruim para a estrutura da forma. Então trabalha com pelo menos chapa 14 aí, tá bom? Trabalha com pelo menos chapa 14 aí, formeiro. Bem, gente, acho que aqui eu consegui
sei lá, eu acho que eu consegui ser claro e mostrar para vocês como é a representação em desenhos dos componentes que você vai precisar para montar o seu conjunto de bloco e canaleta de encaixe. Esses são os desenhos. Essas são as peças. Não deixem de assistir o vídeo de montagem da forma, porque isso aqui é material complementar. Você vai ter aqui as peças na mão, o outro vídeo vai te dar a noção de como você faz a montagem dessa forma. Tá legal? Para você que ficou até agora, muito obrigado pela audiência. Espero que eu tenha conseguido ilustrar para vocês mais um método, mais alguma coisa que você pode fazer você mesmo. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até mais.